Eu estou na linha com a presidente do Sismar, Sindicato dos Servidores Municipais de Maringá. Estamos aqui no estúdio com Humberto Henrique, ex-vereador e contador. Daqui a pouco vai falar sobre política, sobre também imposto de renda. E o Josué Endo, também nosso comentarista. Mas o assunto com a Priscila agora, a presidente do Sismar, é porque tem chegado algumas denúncias, inclusive aqui pra gente, de que servidores municipais de Maringá estão reclamando muito do atendimento do SAMA, né? O SAMA, que é aquela assistência médica, aquele convênio, né, dos servidores municipais aqui de Maringá. Uma empresa, né, ela é paga justamente para fazer o atendimento, né, dos servidores. E a Priscila, eu quero saber dela, a presidente do Sismar, se essas reclamações também têm chegado lá ao conhecimento do sindicato. Boa tarde, Priscila. Boa tarde, Amaro. Boa tarde, Humberto Henrique, Josué. Uma grande satisfação aí vê-los, né, na rádio. Mas, enfim, quero agradecer mais uma vez o espaço, né, sempre concedido aí para o Sismar poder fazer alguns esclarecimentos e algumas orientações. Ok. Priscila, vocês têm conhecimento de reclamações, o pessoal, os servidores que procuram atendimento lá no SAMA, estão reclamando do quê? Vocês têm conhecimento dessas reclamações? O que você tem a dizer sobre isso como presidente do Sismar, Sindicato dos Servidores Municipais de Maringá? Se há mesmo mau atendimento, se há algum problema, o que o sindicato pode fazer? Oi, Amaro. Temos sim. Inclusive, desde que assumimos o sindicato, o SAMA sempre é pauta na campanha salarial. Né, uma das pautas, né, todo mundo diz que a campanha salarial se remete só a questões financeiras, mas não, né, toda aí a manutenção no que diz respeito aos servidores. E uma das principais pautas também é a questão do SAMA, né, do atendimento. E aí o que chega, né, ao nosso conhecimento? Primeiro, sim, né, um esclarecimento. O SAMA, alguns fazem uma grande confusão como se fosse um plano de saúde. E é uma assistência médica que tem bastante diferença. E uma situação também que a gente acompanha, inclusive quando até mudou o prestador de serviço aí no quesito SAMA, é a questão do contrato. Então, por anos, né, nesses últimos anos, o contrato é o mesmo. Então, todos os procedimentos são os mesmos durante os últimos anos. Aí nós temos dois tipos de reclamação. Um que, assim, às vezes o usuário vai utilizar uma especialidade lá, um serviço. Alô? Oi, Priscila? Será que caiu a linha? Deixa eu ver aqui. Bom, tá na linha ainda, Priscila. Acho que deu problema no seu telefone, porque está correndo normalmente aqui, se você estiver me ouvindo aí, Priscila. Bom, a gente já restabeleceu aqui o sinal com a Priscila. Está me ouvindo bem agora, Priscila? Aqui deu uma falha aqui na sua fala e você estava falando justamente desse processo aí, das formas de atendimento, de especialidades. Isso, agora sim. Então, retomando, o SAMA tem sido pauta nas campanhas salariais devido a essa baixa qualidade, né, que a gente tem, né, a partir do momento que virou uma assistência médica, né, eu vi um pouquinho aí o Humberto falando, né, da nossa antiga CAPSEMA. Aquilo sim era um plano de saúde digno, em que os servidores eram muito bem atendidos, né, enfim. É uma pena que, infelizmente, realmente encerrou-se a CAPSEMA. Mas aí, voltando ao SAMA, então nós temos essa diferença entre o SAMA e a antiga CAPSEMA. A CAPSEMA era um plano de saúde e o SAMA é uma assistência médica, né? E aí, nesse sentido, o contrato ele é bem limitado. Então, existem algumas especialidades que sequer ele cobre. Por exemplo, uma das reclamações hoje muito pertinente que chega até o sindicato é o atendimento, por exemplo, do neuropediatra. O SAMA, no seu contrato, não cobre o neuropediatra. O que ocorria, que nós somos informados, é que antigamente o neurologista, ele fazia esse atendimento para as crianças, mas que era, entre aspas, aí uma gentileza, uma concessão do contrato, que agora eles não fazem mais. E aí, o que acontece? O que nós tiramos esse ano, então, né, dessa campanha salarial? Que nós formamos uma comissão que vai revisar esse contrato e apresentar algumas
sugestões de mudanças para o contrato vir de encontro realmente com a necessidade do servidor. E aí também chegou ao nosso conhecimento consultas que o contrato cobre, porém com uma demora muito grande no atendimento. Por exemplo, o contrato fala que o SAMA tem até um mês para poder agendar a consulta. E agora nós temos aí situações que estão demorando de 2 a 3 meses. Eu mesmo, fui marcar um ginecologista e fui informada que somente gestante seria atendida nesse período de fevereiro até maio, o que é totalmente irregular no SAMA. E aí, mais uma vez, como que a gente tem que combater tudo isso? Fazendo uma denúncia formal no 156 para que materialize as denúncias e possa remeter ao fiscal de contrato para que ele faça os devidos encaminhamentos. Então, é muito importante que os servidores façam a reclamação, porque a gente precisa materializar cada uma delas. Ok, bom, e é importante também, eu estava falando com o Humberto Henrique, que já foi vereador, é importante também a Câmara de Vereadores estar atenta a isso, Humberto, porque... É papel da Câmara, porque é um contrato, investigar e fiscalizar, é um contrato público. Se ele não está sendo público executado, que está sendo investido ali, e a função do vereador é fiscalizar, ver se ele está sendo executado da forma como foi contratado. E não é só a questão do SAMA, não, quem paga o plano de saúde também particular tem esse problema, viu, Priscila? Precisa de um especialista, de um médico, e olha só lá para frente que tem, viu? Sei lá, acho que o pessoal tinha que investir mais no seu corpo aí de técnico, de médicos, fazer uma escala para agilizar melhor esse serviço, porque se você reclama do SUS, aí você vai lá, quando você tem condições, de repente no caso do plano de saúde, de pagar um plano de saúde, aí às vezes tira até de onde você não tem para poder garantir isso aí para a família. Aí vai lá, quando você mais precisa de uma consulta, o pessoal não tem como te atender, joga lá para frente. Então isso é complicado. Agora, complicado também, da mesma forma particular, o servidor, que precisa do atendimento, aí é fechado um contrato, e no contrato não é colocado, por exemplo, não tem lá alguns atendimentos, não tem algumas autorizações para certos atendimentos. Então isso tem que mudar, a Câmara tem que bater em cima, o sindicato já está aí também dando a dica, que vai fazer essa comissão para poder estudar isso aí, e é claro, para depois que for renovado ou virou outra empresa que for administrar esse serviço, faça de uma forma correta. E a gente quer agradecer aqui então a Priscila, então a orientação ao pessoal fazer a reclamação formalmente no 156, né, Priscila? Isso, no 156 para formalizar a denúncia, porque quanto mais denúncias formalizadas nós tivermos, nós temos a possibilidade, dependendo da situação, de romper esse contrato, e procurar aí um outro prestador de serviço que venha de maneira adequada e de qualidade atender os servidores. Mas quero reforçar, a participação dos vereadores é muito importante, porque eles são os grandes fiscalizadores de tudo isso. E lembrando que o SAMA, nós pagamos 2 vezes, pagamos os nossos impostos e pagamos um contrato específico para o atendimento da saúde dos servidores públicos. Então é muito importante esse acompanhamento e fiscalização, com certeza. Ok. Me corrija se eu estou errado, mas na época que a gente estava, uma avaliação que a gente fez é que boa parte do servidor iria, inclusive, procurar o sistema público, E hoje eu acredito que boa parte do servidor acaba usando o SUS, porque o SAMA acaba não fazendo esse atendimento que deveria. Não, com certeza. Bom, eu sou uma defensora aí do SUS, só que devido à grande demanda, a demora do atendimento, é um combinado. Inclusive, qualquer plano de saúde, os procedimentos grandes e com um cunho financeiro muito grande, inclusive dos próprios planos de saúde, são remetidos ao SUS, como a gente sabe. Ok, agora 12h23, vou passar para o Josué, Priscila, rapidamente. Só o Adelmo Aguiar, que é nosso ouvinte, ele mandou um áudio aqui no WhatsApp, vamos ver se você consegue ouvir daí. Vai lá, Adelmo. Bom dia, Humberto Henrique. Falando em Humberto, rapaz, essa Câmara que está aí, Humberto, dá saudade quando você foi vereador, se destacou, era destaque. Muita saudade da época que você era vereador. Mudando um pouco de assunto, Amaro, SAMA e plano de saúde particular desse grupo aí, os dois está terrível.
Nós já teve um debate anteriormente sobre esse plano de saúde aqui de Maringá, e eu acho que o pessoal do funcionalismo público está sofrendo, e também quem paga esse plano de saúde está sofrendo muito em Maringá. Como eu disse, é ridículo a maneira, o jeito que eles atendem os associados e também o pessoal do particular. Obrigado, Adelmo, pela sua contribuição. O Josué pode fazer, então, sua pergunta, seu comentário para a Priscila, que está na linha ainda. Só um pouquinho, deixa eu ligar o microfone aqui. Vai lá. Muito obrigado pela participação, Priscila, pela disponibilidade de tempo. Bom, basicamente é sobre o resultado, né? Qual o fim, né, que a senhora deseja. Porque, assim, a questão de passar ali do CAPSEMA para o SAMA deriva de um projeto de lei. Isso não é uma questão de apenas desvincular ou acabar com um contrato. Na opinião da senhora, o envolvimento dos vereadores e o engajamento dos vereadores é necessário para que haja essa mudança, assim como ocorreu já aí quase, né, uma década atrás? Com certeza, Josué. É muito importante a participação ativa e consequente dos vereadores, né? Infelizmente, quando foi para acabar com a CAPSEMA, né, fizeram toda uma propaganda, não estou falando dos vereadores, mas o governo na época, que era o senhor Silvio Barros, fez uma propaganda enorme na época falando que nós tínhamos lá na CAPSEMA uma contrapartida do servidor e que com o SAMA os servidores não precisariam dar nenhuma contrapartida, ou seja, zero, né? Inclusive, quando ele implementou o SAMA, falou, vejam vocês, né, uma gestante dando à luz sem gastar R$1 do bolso dela. E aí foi naquele momento todo aquele ceticismo e agora caminhando aí por uma assistência médica insuficiente aí para atender a demanda e a necessidade dos trabalhadores da prefeitura. Priscila, só mais uma pergunta. Em relação a isso, existe uma diferença bem grande em relação ao CAPSEMA e o SAMA, que é justamente a questão do SAMA ser um pré-pago, né? E o CAPSEMA, ele ser depois de feito o atendimento, a prefeitura disponibilizava ali a verba, ou seja, tinha que ter uma verba para isso. Obviamente, eu não preciso ser nenhum gênio para entender que o CAPSEMA é muito mais benéfico para o servidor, porque, olha, depois paga tudo. O SAMA já é questão de ser pré-pago, mas ninguém consegue prever algum tipo de atendimento, principalmente mais específico, como a senhora mesmo colocou. Essa questão de ser pré-pago dificulta essa volta ao CAPSEMA ou não, na opinião da senhora, não vê problema em relação a essa volta, em relação a custo da prefeitura, já que o dinheiro que a gente sabe que vai para o esporte ou vai para a cultura é direcionado, o da saúde também? Então, como eu falei, a CAPSEMA tinha uma contrapartida do servidor e uma contrapartida da prefeitura. O SAMA nasceu com uma contrapartida somente da prefeitura. Hoje, nós, enquanto trabalhadores, nós pagamos também todos os procedimentos têm uma contrapartida do servidor. Então, é necessário realmente que a gente sente e verifique qual que é a melhor saída para os trabalhadores. E no nosso entendimento, por isso que nós fizemos aí a composição de uma comissão entre os trabalhadores para sentar junto ao governo e verificar toda essa situação e caminhar aí por uma solução que venha de encontro com a necessidade dos trabalhadores. Tá certo. Bom, Priscila, obrigado pela sua participação. Tomara que o pessoal lá faça, né, o que é justo, o que é certo, atendendo aí o servidor, mas se precisar, é claro, as forças do município, né, a Câmara Municipal, o sindicato já está aí alertando e recebendo também as reclamações, orientando para fazer a denúncia pelo 156, que o município tome providências, porque nada é de graça. Obrigado, viu, Priscila, pela sua participação aí. Um bom trabalho para vocês. Muito obrigada pelo espaço de sempre.